Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. E no vídeo de hoje vamos continuar com a nossa curiosidade, ou nossas curiosidades sobre eletrônica. Nós vamos falar sobre as diferenças entre os televisores de tela plana, os vários televisores que tem aí no mercado. Aqui eu tô com um site que eu gosto bastante, é um site lá dos Estados Unidos chamado Guiding Tech. É um site que fala sobre várias coisas em relação a TV repairs, né? Ou seja, reparação de TVs, vários artigos bem legais, né? Só que está em inglês. Mas eu vou usar esse site aqui para mostrar para vocês umas diferenças que eles colocaram entre os Estados Unidos é o maior consumidor, é o maior mercado consumidor de televisores do mundo, né? E seguido aí do Japão, Brasil. Então, vou dar uma ideia para vocês aqui como é que eles tratam esse assunto dos televisores de tela plana, que vai quase mais ou menos a mesma coisa pra gente aqui, tá? Então vamos lá. Aqui eles falam assim que todo mundo sabe como um TV de tubo é. São TVs volumosas, né? E a maior parte da gente cresceu assistindo programas nelas. Então, são as diferenças entre os flat screens, ou seja, as TVs de tela plana, que causam uma certa confusão nos consumidores, ou seja, para quem vai comprar essas TVs, né? Então aqui embaixo eles vão dar uma diferença entre elas, né? A gente já explicou algumas dessas diferenças. Por exemplo, a TV LCD possui um backlight de lâmpada fluorescente, difusor de luz, um painel. Aqui nós temos dois polarizadores, como vocês sabem, né? Sendo que um dos polarizadores é a parte da frente da tela, e no meio dos polarizadores nós temos a unidade do LCD. Nós temos o cristal líquido, aqui o substrato de vidro onde estão os TFTs, os transistores, aqui os filtros de cores, e pode ser do mesmo lado dos transistores, ou um eletrodo do lado do transistor e um eletrodo do lado do filtro de cor. Nós temos aqui os eletrodos que vão controlar o cristal líquido. Isso aqui a gente já explicou aí em outros vídeos, tá? Então aqui ele está explicando como funciona o televisor LCD e tal. Essa parte eu não vou falar porque eu já tinha falado para vocês em outros vídeos, mas é em relação às vantagens e desvantagens. Então as advantages, as vantagens dos televisores LCDs. Os televisores LCDs são relativamente mais baratos e uma aposta melhor para qualquer um que esteja querendo ou esteja atrás de uma TV flat screen, ou seja, as TVs LCDs convencionais, elas são televisores de tela plana, são televisores relativamente finos e são televisores com preços relativamente melhores ou mais baixos do que as outras tecnologias. Então, as disadvantages, ou seja, as desvantagens dos televisores LCD. Bom, uma grande desvantagem do LCD, ou do display LCD convencional que usa lâmpada, é que ele não pode te dar um true black, ou seja, um preto verdadeiro, que seria mais ou menos o seguinte: quando o cristal líquido bloqueia a passagem da luz, ele não bloqueia totalmente, ele não fica totalmente preto, ele fica cinza, fica um cinza aí meio escuro, tá? Então quando o subpixel está apagado na TV de cristal líquida, ele não fica preto, ele fica cinza, tá? Então a cor, o colorido dela não fica muito... O nível de contraste dela não é tão bom, tá? E ela também não tem uma capacidade de high frame rate, ou seja, uma grande velocidade para passar os quadros, ou seja, ela não pode trabalhar com uma grande quantidade de quadros por segundo, por os problemas que ela tem, né? Porque foi a primeira tecnologia LCD que foi concebida, então esses televisores LCDs tradicionais, né, que são os mais comuns, eles não podem produzir imagem em grande velocidade, ou seja, 240 quadros por segundo. Normalmente elas produzem em torno de 60 a 75 quadros por segundo. O que é ruim para gamers, ou seja, para você jogar videogame nessas TVs, tá? Nas TVs LCDs convencionais. É claro que tem jogo de videogame que você joga normalmente. Agora, jogos que exigem muitas variações de quadros por segundo, já para um televisor LCD convencional já não fica muito bom. Não fica muito... O jogo não fica tão fluido. Então as desvantagens das TVs LCDs convencionais, o preto dela não é tão bom, então o contraste dela não é tão bom, e ela não pode produzir grandes quantidades de quadros por segundo, que para determinados jogos de videogame isso pode ser um problema, tá? Televisor LED, o LED Television, ou LD Television. Então nós temos
O backlight desses televisores é com LED, tá? Como vocês sabem, de resto é igual. O polarizador atrás, na frente, o cristal líquido, os transistores, o filtro de cor e os eletrodos que vão controlar os transistores. O que muda dessa em relação à LCD convencional é o backlight, que aqui é LED, na outra é lâmpada. Então, percebam como a TV LCD com backlight de LED, chamadas TVs LEDs, tem muitas advantages, ou seja, tem muitas vantagens em relação às outras tecnologias. Ou seja, as TVs de LED são muito finas comparadas aos outros tipos de TV, ou seja, são as mais finas que tem. Os LEDs consomem muito menos energia do que a lâmpada, por exemplo. Ou seja, a TV de LED consome menos energia de uma forma geral. Elas podem produzir maior velocidade de quadros, porque a iluminação por LED permite isso. E as TVs LED já tem uma outra tecnologia para produção de imagem em alta velocidade. Tem TV LED que pode produzir 120 até 240 quadros por segundo na tela. Então, para gamer, é uma das melhores que tem. Ela te dá um preto melhor, muito melhor do que o televisor LCD tradicional, tá? E o televisor, o LED Television, o televisor a LED, ele tem um Wider View Angle. O que é isso? Significa que ela tem um grande ângulo de visualização, ou seja, você pode assistir essa TV praticamente de qualquer posição que você consegue verificar uma imagem boa, tá? Então ela te dá uma melhor qualidade de imagem mesmo quando você vê ela pelos cantos, ou seja, você não precisa assistir ela de frente, você pode assistir ela meio de lado, que ela te dá uma imagem boa como se você estivesse assistindo de frente. E a advantage, ou seja, talvez a única desvantagem dessas TVs, ela é cara, elas são caras quando você comparar com as LCDs tradicionais e as plasma, tá? A plasma, ela usa, o display dela emite luz, ela tem essas... Eu vou fazer alguns vídeos sobre as TVs de plasma. As TVs de plasma têm essas pequenas cavidades formando subpixels, cada uma de uma cor diferente. Dentro de cada cavidade dessa é introduzido um gás tipo neon ou xenon. E esse gás, quando você aplica um sinal nesse gás, ele vira um plasma. Ele perde elétrons. E aí as moléculas do gás perdem elétrons, os elétrons ficam soltos, íons também, íons e elétrons soltos formam um plasma. E tem esses eletrodos aqui transparentes que passam por cima dessas células aqui. Esses eletrodos aqui, um deles se chama Y e o outro Z. Esses eletrodos vão produzir uma tensão bem alta entre eles, uma tensão alternada de alta frequência entre eles. Essa tensão vai acender, vai ionizar o plasma vai emitir luz ultravioleta e o fósforo, que é essa camada que dá cor, vai transformar a luz ultravioleta, que é uma luz invisível, na luz visível, que pode ser verde, vermelha ou azul, tá? Então o plasma é célula de plasma com o gás que é transformado em plasma e os eletrodos de alta tensão vão fazer esse plasma emitir ultravioleta e o ultravioleta vira luz visível aqui nas cavidades. É mais ou menos como lâmpada fluorescente, tá? Quais são as vantagens da TV de plasma? As TVs de plasma produzem um excelente nível de preto, ou seja, contraste fantástico, porque quando ela desliga o subpixel, ela desliga mesmo, fica escuro, apagado. Ao contrário, por exemplo, da TV LCD e LED, que elas ainda podem emitir luz ainda no subpixel mesmo com o brilho zerado. A plasma não, a plasma zerou o brilho, fica escuro mesmo. Uma qualidade de imagem e uma taxa de quadros muito boa para jogar videogame, qualquer tipo de videogame, tá pessoal, qualquer jogo. Quando eu falo videogame eu estou me referindo ao jogo que você vai jogar no videogame, que tem jogo que exigem maior taxa de quadros por segundo, outros menos, depende do jogo, tá? Agora, as desadvantages, as desvantagens da plasma, ela é mais volumosa e menos eficiente energeticamente, ou seja, as TVs de plasma são volumosas, são grandes, pesadas e gastam muita energia. Agora, esse screen glares significa uma reflexão da luz, ou seja, a luz
Se o ambiente for muito claro, a tela da TV de plasma reflete essa luz. Você acaba perdendo a eficiência da luz da imagem, da luz da própria tela, porque a luz refletida na tela, a luz ambiente refletida na tela perde um pouco a eficiência da própria luz da imagem, tá? Então quando você usa na luz do dia, então a tela das TVs de plasma tem esse problema, elas são reflexivas demais. Então se você tem uma luz muito forte no ambiente, o que acontece? Ela acaba refletindo essa luz, acaba perdendo a eficiência da própria luz gerada pelo display, tá? E no final aqui eles têm um scorecard, que é um comparativo aqui entre as 3 tecnologias, LCD convencional de lâmpada, LCD LED e plasma. Qualidade de imagem. Nível de preto. A LED e a plasma tem um melhor contraste do que a LCD. Aqui no caso a precisão de cores. Color accuracy, precisão de cor, da cor, né? As 3 têm um colorido muito bom. Ângulo de visualização, a LED e a plasma tem melhores. A LED é que tem melhor ângulo de visualização. Visualização com a luz do dia, LCD e LED dá para você ver legal, mesmo com a luz do dia, que a tela não é tão reflexiva. A plasma é reflexiva, já é ruim. Funções adicionadas. Boa para jogos. A LED e a plasma são os melhores. Alta velocidade de quadros, LED e plasma. A mínima reflexão da tela, o mínimo screen glare, a LCD na LED é melhor nesse quesito, tá? Durabilidade, as 3 duram mais ou menos a mesma coisa. Outros parâmetros: baixo consumo de energia, LCD e LED, a plasma gasta muito e cabe no seu bolso, ou seja, preço. LCD e plasma são as mais baratas, a LED é mais cara, como nós vimos ali. Então, de uma forma geral, eles colocaram aqui as TVs LCD nota 5, a LED nota 9 e a plasma nota 7. Aí ele faz uma pergunta final aqui: qual delas eu devo comprar? Bom, aí eles falam o seguinte: se o budget, que seria como o orçamento seu, não for o principal, a TV LED é melhor, tá? Porque ela tem uma imagem boa, um grande ângulo de visualização, é o ideal para salas. E você pode escolher em vários tamanhos, que a TV LED tem vários tamanhos, tem 26 polegadas, 32, 40, 44, até 80 polegadas, tá? Agora, se você tem um orçamento limitado, o LCD e plasma podem ser as escolhas que sobram. Por exemplo, se você tiver uma sala pequena, eles sugerem aqui uma TV LCD. Agora, se você for fazer um home theater na sua sala, e você pode controlar a luz do ambiente, deixar o ambiente mais escuro, você pode usar uma plasma. Se você for usar normalmente, um LCD é melhor. Se você for ter um ambiente mais escuro, uma sala mais escura, plasma. Porque a qualidade da plasma é muito boa, muito superior à LCD, tá? Agora, tem que ver o consumo da energia. A TV LED consome um tanto de potência. As plasma e LCD do mesmo tamanho, das mesmas dimensões, vão consumir 2 ou 3 vezes mais da mesma energia. Tá? Muito bem, então eles falam aqui como considerações finais que se você tiver grana, a LED é melhor. Se você tiver menos grana para comprar a televisão, eles sugerem ou LCD para um ambiente menor, mais bem iluminado, ou se o ambiente for mais escuro, você puder diminuir a luz do ambiente, a plasma é a melhor. Lembrando, eu introduziria aqui também, isso aqui da minha própria explicação, da minha própria opinião, eu indicaria também em relação ao peso das TVs, ou a massa das TVs, porque as TVs, por exemplo, os televisores de plasma são pesados, né, de uma forma geral. E os televisores LCD são mais leves. Então você tem que ver também por exemplo, se você for pendurar na parede, tem que ver se a sua parede pode suportar, aquela parede lá pode suportar o peso de uma ou da outra TV. Beleza, gente? Então, eu gosto bastante desse site aí, é Guiding Tech, o endereço eu vou colocar aí, é www.guidingtech.com, é um site americano. Eu vou deixar na descrição do vídeo, mas eu acho bem interessante esse site. Se você está estudando inglês, por exemplo, você entende inglês, dá para você
Tem muita coisa interessante nesse site. Beleza, pessoal? Mas eu trouxe ele aqui para mostrar para vocês como que o mercado norte-americano trata essas TVs de tela plana, de flat screen, né, que eles chamam. Qual que é melhor, quais são as melhores, o preço, tudo isso relacionado. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.